dia, Fortaleza, bom dia, meu estado do Ceará. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Mundo. Muita gente já Portugal, está viu, gente, aqui, ó. hein? Tá Portugal? Portugal. Tá chique, hein? Tá chique. 8:02, 8:03 para ser exato. Hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2024. Estamos começando mais um Executivo no Ar. Hoje, o programa de hoje a gente vai conversar sobre preservação da fertilidade no ambiente corporativo. Esse tema, Leia gosta, Leia tem uma competência. Hoje vai ser o dia dela aqui, né? Hoje eu vou nadar de bração. Hoje, e aí, a gente, você lembra quantos filhos sua avó teve? Vixe, Mari, sei não. Mas Mas deve ter tido mais de 11. Você vê, né? E aí a sua mãe? Minha mãe, 6. Olha só. Eu 6 também. E você? 6. Você empatou, hein? Você tá fora da curva. 5 netos já. Nem parece. Eu tenho 3 filhos e uma esposa que tá escutando agora e disse pra eu falar para ela que senão a gente hoje tá enrolado. Vai dar certo, hoje dá certo. As mudanças geracionais têm refletido diretamente na composição familiar e no número de filhos. Além disso, a medicina tem evoluído para acompanhar o progresso das famílias que escolhem pela preservação da fertilidade. Perfeito. E perenidade do homem, né? Se de um lado mulheres têm alcançado novos espaços, aumentado sua escolaridade, ocupam espaços decisivos e que antes eram apenas ocupados por homens. Por outro lado, segundo a pesquisa da empresa empregos.com.br, mais de 50% das mulheres que participaram da pesquisa foram demitidas ou conhecem alguma mulher que foi demitida após a licença maternidade. Olha aí, eu conheço uma que foi contratada aos 8 meses de grávida. Que coisa boa. Agora recente. Esse é o contraponto, né? Diante desse cenário, a gravidez é um risco para a carreira das mulheres. A preservação social da fertilidade é uma saída para a gravidez planejada juntamente com a carreira? Esse é um bom ponto, hein? Para falar sobre fertilidade, entre outros assuntos, o Executivo no Ar de hoje tem o prazer de receber agora, nos estúdios da Cidade AM 860, doutora Lilian Sério. Isso, sério mesmo. Sério, médica ginecologista, obstetra, especialista em medicina reprodutiva e diretora da Fert Baby Ceará. Bom dia, doutora. Bom dia, gente. Obrigada aí pelo convite. Que bom. Léa. E aí, gente, Tessa Caetano, qual que a gente vai trazer você aqui também, viu, Tessa? Muito e a bem. Celina e a Liv, né? Aí. Muito bem. Odontoarte aqui com a gente, né? A gente sempre não pode deixar de falar aí dos apoiadores, das pessoas que estão com a gente desde o primeiro Jaqueline programa, tá aqui, né? o Rodrigo tá sempre com a gente também aqui, falando, mandando A perguntas. Frocha, a MRH nem se fala, A né? MRH tá ao seu lado, né? Coladinho aqui, né? Sempre aqui ao lado. E não podemos esquecer de dizer duas coisas importantes. Estamos ao vivo no YouTube. Estamos ao vivo no Instagram, né? No Instagram da Léa. Temos o _, Executive Club. Não deixe de seguir a gente. A gente está começando a colocar bem conteúdo, está ficando bem bacana, né? O nosso LinkedIn também. Estamos com o melhor operador de mesa do Grupo Cidade, Jorge. Jorge, aniversário do Jorge. Ontem. Parabéns, meu amigo Jorge. Você é um cara, parabéns, meu Deus te amigo. abençoe. Deus te abençoe. Estamos aqui com a Purpose aqui acompanhando a gente na transmissão. E o roteiro foi de quem? Caroá. Caroá. Esses meninos são bons, viu? Se garantem, viu? Parabéns, gente, mas pessoal. hoje a estrela aqui é a doutora Lília, né? Perfeitamente. E aí, a gente quer conhecer a doutora Lília, quem é ela, de onde ela veio, né? Como é que ela chegou aqui? Fala um pouquinho de você. Eu sou paulista, Olha né? aí. Fiz medicina na USP em Ribeirão Preto. E aí meu marido é cearense e resolveu estudar lá essa nossa área, que é a reprodução humana, né? Essa parte da medicina que trabalha ajudando casais com dificuldade em engravidar. Então, ele quis sair daqui do Ceará para estudar lá essa área da fertilização, inseminação, e a gente se conheceu lá. E aí, começamos a namorar e eu vim para cá para casar com o cearense. Literalmente. Foi buscar lá em São Paulo. Foi. Literalmente, literalmente eu não tenho ninguém aqui, né? Agora, obviamente que eu tenho, já formei a família e tudo, mas eu vim realmente só com a cara e com a coragem, no intuito mesmo de formar uma empresa para a gente nessa área de reprodução. E desde que eu conheci ele, ele falou: eu sou cearense, sou doido pelo meu Ceará e não vou ficar aqui em São Paulo, hein? Sim. Aí eu falei: pois bora, que os paulistas adoram uma praia, né? Então Pronto. Aí nós viemos para cá, eu estou aqui em Fortaleza há 17 anos já. Cearense já. Já, e... Já come rapadura? Já, rapadura eu como, só não como panelada, né? Panelada, mas farinha? Não, sarrabulha, essas coisas assim. Mas ainda farinha não... você come? Como, farinha é uma delícia, ora.
Mas aí nós, agora, né? Agora não, já faz 8 anos aí, a gente conseguiu montar a nossa empresa aí para ajudar esses casais a engravidarem e estamos indo bem, graças a Deus. Coisa boa, né? Quem escuta a rádio conhece a Fert Baby, que eu posso estar falando com a doutora aqui. Né? A chamada da Fert Baby é conhecidíssima, né? Pelo menos para mim que sou um assíduo no rádio, a Fert Baby está sempre presente, viu? Como é a acessibilidade a esse tipo de tecnologia, vamos dizer assim, de reprodução humana, né? Porque é uma coisa assim, às vezes que é tão distante para algumas pessoas. Na verdade, ali ainda é caro, né? Para a maioria da população, mas já foi muito mais caro. Foi. Então, infelizmente, as pessoas às vezes têm até medo, né, de chegar lá numa clínica de reprodução. Primeiro porque elas já pensam que é um tratamento caríssimo, né, que não tem acesso a elas, e depois que pensa também que qualquer clínica de reprodução vai logo indicar um tratamento mais caro, né? E graças a Deus mudou muito. A gente consegue hoje em dia baratear cada vez mais os tratamentos. Todas as pessoas que têm dificuldade estão chegando na clínica, gente humilde, que a gente sempre consegue ajudar. Temos, né, os planos que podem baratear, medicamentos mais baratos, temos vários pequenos processos que podem ajudar a baratear o custo. E sim, todo mundo que precisa de uma ajuda de reprodução humana deveria sim ir numa clínica conhecer, né? E hoje em dia ficou mais fácil, com certeza, essas pessoas têm acesso aí a um tratamento mais em conta e de qualidade também, com certeza. Tá, eu tenho muita curiosidade sobre esse tema, né? Assim, às vezes eu fico imaginando assim, imagina a gente entrar no supermercado, né? E ter lá os vidrinhos lá tudinho, a gente vai escolher aqui. Como é que funciona, doutora? Não, você não vai escolher nada. Não, né? Não. A gente tem, né, vários tipos de tratamento, cada casal precisa de um tratamento específico. Então, tem casais que precisam simplesmente de um tratamento de uma indução da ovulação, usar um remédio para ajudar essa mulher a ovular e ela consegue engravidar em casa mesmo, com coito natural. A gente faz a ajuda de medicamentos para ovular na hora certa e tudo. Tem casais que já têm alguma dificuldade, principalmente no sêmen, né? Há uma alteração leve no sêmen, já vão se beneficiar de uma inseminação. Que aí é fora e depois coloca dentro. Não, a inseminação, a mulher ovula. Aí o sêmen entra no na óvulo da hora, mulher. na hora que ela está ovulando, a gente coloca o sêmen num catéter, que é como se fosse um canudinho bem fininho, e a gente injeta esses espermatozoides direto dentro do útero, dentro do útero na hora da ovulação. E aí o espermatozoide tem que ser capaz de chegar no óvulo, fertilizar, formar um embrião. Aí o processo normal. Isso, exatamente. Então é um processo mais simples, né? Certo. E o mais complexo, que seria esse que a gente faz fora do útero, que é a fertilização in vitro. Na verdade, a gente superestimula a produção dos óvulos e antes da mulher ovular, a gente retira esses óvulos através de uma punção, um ultrassom transvaginal que vai junto com uma agulha e a gente suga esses óvulos. E aí sim a gente junta o espermatozoide, coloca um espermatozoide dentro de cada óvulo, forma um embriãozinho e coloca esse embrião pronto dentro da mulher. Mas na verdade, assim, eu vou chegar lá e escolher, né? Isso aí não existe. Escolher, a não ser que essa mulher precise de um óvulo doado ou esse homem precise de um sêmen doado, então a mulher já não tem mais óvulos, o homem já não tem sêmen, não produz espermatozoides, e aí você vai acabar escolhendo características parecidas com a sua, exatamente. Certo. Mas, Lília, eu quero escolher a cor do olho do meu filho, a cor do cabelo, isso não existe, né? Inclusive é proibido, obviamente, essas alterações, essas mudanças genéticas são proibidas, então, e a medicina ainda não avançou a esse ponto, né? Então, a gente pode, o máximo que a gente consegue fazer são biópsia dos embriões. E quando o embriãozinho está pronto, a gente tira um pouquinho de células dele e faz uma análise dos cromossomos. E aí sim a gente consegue ver se aquele embrião tem síndrome de Down, vai sair o sexo. Certo. Mas no Brasil é proibido fazer essa biópsia. Eu quero escolher o sexo do meu bebê. No Brasil é proibido. A gente faz para ver realmente doenças, né? Analisar doenças e facilitar a gravidez. Às vezes os casais têm alguma doença genética. Eu tenho fibrose cística na família, não quero que o meu filho tenha. Aí você pode pesquisar especificamente aquele gene para que o bebê não venha, né? Você escolhe, tenho 10 embriões aqui. Desses 10, 3 têm a doença e 7 não. Aí você vai usar os que não têm a doença. Mas não que a gente tenha modificado aquele embrião para não ter a doença. Ele já tinha ou não tem? Exatamente. Então tem várias, pelo que eu percebi, temos uma diferença, né? Até para os ouvintes e para quem vai escutar a gente depois.
Fertilização e inseminação são coisas diferentes. Isso, e muita gente confunde, né? Muita gente fala que nem a Lei, eu quero fazer uma inseminação quando na verdade você precisa de uma fertilização. Eu quero uma fertilização quando você precisa de uma inseminação. Então, a inseminação é um processo bem mais simples, mas também a taxa de gravidez é um pouco mais baixa, né? Porque na verdade é praticamente uma gravidez natural, a gente só dá uma ajuda para colocar o espermatozoide no lugar certo, na hora certa, né? E a fertilização realmente é um tratamento mais complexo que aumenta realmente a chance de engravidar e para cada casal tem um tipo. E vale lembrar aqui também que hoje em dia a gente tem muito tratamento de casais homoafetivos, né? Então, tanto mulher com mulher, quanto homem com homem, todos podem engravidar. Para cada um desses casais tem um tipo de tratamento. Então, eu tenho observado da gravidez planejada. Né? Então tem várias formas de você planejar, né? E eu queria que você falasse um pouco mais, porque no aspecto de, seja ele um casal homoafetivo ou não, você pode planejar, né? Você tem alguma dificuldade, a dificuldade é masculina, você tem um formato, ela é feminina, tem um formato. Tem o planejamento, eu não quero agora, porque está muito ligado, eu vejo essa questão do planejamento, aí eu queria escutá-la, da mulher planejar isso, né, voltado para o mundo corporativo, não só voltado pela questão da empresa, mas de si mesmo. Adiar mais por conta da carreira, né, e fazer esse planejamento, né? Infelizmente, a medicina ainda não é capaz de rejuvenescer os óvulos, né? Então, é uma parte da medicina que a gente não sabe como faz isso. Então, a mulher nasce com a quantidade de óvulos pré-determinada dentro do útero da mãe, a gente já tem os nossos óvulos. E desde que a gente nasce, a gente já está perdendo. Exato. Vamos perdendo, e quando acabam os nossos óvulos, a gente entra na menopausa. Diferente dos homens que produzem espermatozoides constantemente, a cada 3 meses esses espermatozoides estão se renovando. Então, não que o homem não vá ter um envelhecimento do sêmen, né? Eu ia te perguntar isso, mas sim, tem, né? Tem. Certo. Só que o homem, a partir dos 45 anos, começa a piorar um pouco a qualidade do sêmen. Sendo que dependendo da qualidade de vida desse homem, nós temos aí pais de 70 anos, 75, né? Impossível para uma mulher, porque depois que a gente entra na menopausa, acabou-se os óvulos, não tem mais como engravidar de forma natural. Então, nós mulheres perdemos óvulos sempre. E a partir dos 35 anos, essa perda é muito mais rápida. E a partir dos 40, nem se fala. Então, hoje nós estamos cada vez mais jovens, né? Estamos aqui acima dos 40, mas com corpinho de 30, com a cabeça de 30, né? Somos atletas, boa alimentação, atividade física, mas infelizmente nosso óvulo não acompanha a nossa idade cronológica, assim, né? O que a gente gostaria de ter, vamos dizer assim. E muitas mulheres deixam para engravidar tarde. Após os 35. Exato. Muito mais, 40, 42, 44. Justamente por isso, porque hoje em dia a gente ganhou um mercado de trabalho, a gente quer trabalhar primeiro, né? Quer realizar vários sonhos, viagem, casamento e depois estudar, e pós-graduação, e pós-doutorado, e muitas e muitas pacientes na clínica vão hoje em dia para fazer isso, que é a preservação da fertilidade, que é congelar os óvulos, justamente porque, não, doutora, na melhor fase. Ainda vou fazer meu pós-doc, ainda vou demorar para engravidar. Então, esse é um tipo de planejamento diferente do contraceptivo. Você pode sim, obviamente, se preocupar com a contracepção, mas você tem que lembrar que no futuro, eu quero engravidar tarde, você vai ter dificuldade, né? Mas a Cláudia Raia engravidou, a minha vizinha engravidou com 45, sim, mas elas são a minoria da minoria. A partir dos 44 anos de idade, menos de 1% das mulheres conseguem engravidar, é muito pouco. Então, se você vai deixar para engravidar mais tarde, você tem essa opção. De congelar. Isso, preservar a fertilidade. Como? Congelando os óvulos. Qual é a melhor idade, doutora? Quanto antes, melhor. Certo. Principalmente até os 35 anos seria o ideal. Mas a fase ideal de melhor fertilidade da mulher é em torno de 25 a 30 anos. Então, quem puder congelar os óvulos nessa idade. O problema é que nessa idade, muitas de nós ainda nem sabemos se vamos querer ou não ter filhos. Perfeito. Só que às vezes a gente fala, é melhor você pecar pelo excesso e congelar esses óvulos. Se no futuro você não precisar, ou não quis engravidar, ou engravidou espontaneamente. Pode doar. Exatamente. Tanto pode doar, quanto você pode descartar. Não quero meus óvulos, não vou usar mais e pronto, você pode descartar.
E por que então congelar os óvulos novos? Porque quando as mulheres vêm congelar óvulos com 40, 42 anos, tanto elas têm poucos óvulos, quanto a qualidade já é muito ruim. Então, às vezes elas congelam, mas elas não conseguem engravidar com esse óvulo no futuro. Então, é importante ter óvulos novos e de boa qualidade para você realmente ter certeza que vai engravidar no futuro. E outra coisa errada que muita gente pensa é assim, um óvulo é um filho em casa. De jeito nenhum. Ao redor de 35 anos, a gente precisa em torno de 8 óvulos congelados para conseguir ter um filho no futuro. 8? 8. Em média, aos 40 anos de idade, a mulher vai precisar de 40 óvulos congelados para conseguir um filho no futuro. Por quê? Porque os óvulos são de qualidade ruim, vai formar um monte de embrião mal formado que não vai dar gravidez. Então, por isso que a gente fala, então, congele o óvulo fecundado não é um embrião. Não. É um embrião, mas só pode que, não ser uma vida. Isso, nem todo óvulo, quando a gente coloca o espermatozoide dentro, vai virar embrião. Certo. Então, a taxa é mais ou menos em torno de 80%. Tem uma gravidez embrionária que chama, que não evolui como... Anembrionada. Anembrionada. Essa é uma que não forma um embriãozinho, não se desenvolve, né? Embora Isso. esteja fecundado. Exatamente. Certo. E todo embriãozinho, nem todo embrião formado vai ser de boa qualidade. E nem todo embrião de boa qualidade dá gravidez, porque é outra área da medicina que a gente ainda não descobriu a fórmula mágica de colocar um embrião no útero e ele conseguir implantar, né? Ele ficar no útero. Então, realmente, não é certeza que essa mulher vai engravidar se ela congelar esses óvulos mais tardiamente de qualidade ruim. E os homens também podem preservar a fertilidade? Podem, lógico, congelando o sêmen, que é muito mais simples do que das mulheres, infinitamente mais simples. Ele colhe o material seminal por ejaculação, masturbação, e esse sêmen fica congelado. Pronto, em 15 minutos. Tem validade? Não tem validade, é prazo indeterminado. O processo da mulher de congelar os óvulos já demora mais tempo, né? Em torno de 2 semanas para a gente fazer a produção desses óvulos, retirar e armazenar. Então, para o homem é mais simples e para a mulher tem que fazer um trabalhozinho aí, usando hormônios para produzir esses óvulos e tudo. Mas é isso, realmente a mulher tem que pensar aí na sua fertilidade, com certeza, porque, esqueci de falar, mas a principal causa de infertilidade no mundo é a idade da mulher hoje em dia. Ganha de qualquer doença, né? Então, as mulheres realmente, não só aqui, mas no mundo, estão engravidando muito tarde e estão indo nos consultórios cada vez mais em busca de fertilização, achando que a fertilização é um milagre para a idade e, infelizmente, não é. Doutora, existe algum percentual de a cada janela de idade, de 30, essa fertilidade feminina vai caindo? Porque eu acho que vale a pena a gente compartilhar justamente aquela mulher que ainda não engravidou, mas quer ser mãe, que ela também entenda que tem, quanto mais tempo vai passar, isso não é para se precipitar e decidir ter, né? Pelo menos é no que eu acredito, mas pode se planejar, né? E aí, quanto mais tempo, como você falou, né? A idade, ela é o principal motivo aí da infertilidade feminina, né? O que você pode falar aí pra gente, para que as pessoas que estão assistindo a gente aqui, ou escutando... Em média, né? 20 a 30% dos casais que vão tentar engravidar vão ter alguma dificuldade para engravidar, mesmo sendo jovens. Mas a partir dos 40 anos, entre essa faixa de 40 e 42 anos, a gente vai ter, de 100% das mulheres que estiverem tentando engravidar nessa faixa de 40 a 42 anos, nós vamos ter uma taxa de gravidez em torno de 30%, ou seja, já 70% dessas mulheres não vão conseguir engravidar espontaneamente. E passando dos 42 para os 44, em média, 10 a 15%. Passando de 44 anos, só 2% dessas mulheres vão conseguir engravidar espontaneamente. Mas eu vou fazer uma fertilização. Se fizer uma fertilização, essa taxa vai aumentar pouca coisa, né? Dos 44 anos, de 1% vai para 2%, por exemplo, porque o óvulo dela é velho, não funciona tão bem. Então, e quando isso não dá mais certo, mas Lilian, tantas mulheres hoje em dia a gente está vendo que estão engravidando tarde? Sim,
esses tantos por cento que conseguem engravidar, ok. E outros tantos A usam maioria. óvulos doados. Então, elas pegam óvulos de mulher mais jovem, fazem um embrião com o sêmen do marido e engravidam com esse embriãozinho. Então, é um artifício que a gente usa muito hoje em dia, né? Óvulos doados. Mas, obviamente, que a maioria das mulheres gostaria que o óvulo fosse dela. E por isso que a gente fala tanto em preservar a fertilidade. E é comum na fertilização, na inseminação, gêmeos é mais comum do que o natural? Como é? Aumenta a chance, porque probabilidade. normalmente a gente coloca mais de um Imagina. embrião, que é para facilitar engravidar logo, né? Mas tem casais que não querem. Não, Lília, não quero De um por engravidar de gêmeos, e você vai de um por um. Agora, na inseminação já é mais difícil. Assim, a gente Entendi. falar, você não vai ser só um, porque normalmente a gente faz um hiperestímulo para essa mulher ovular 2, 3 óvulos, e aí sim, pode ter gêmeos, trigêmeos, mas na inseminação realmente a taxa aumenta, mas aumenta muito pouco, né? Na Entendi. fertilização, que a gente põe É um maior. embrião pronto, acaba aumentando mais rápido, a chance de engravidar de gêmeos. Muito bom. Mas pode escolher não querer ter 2 e aí coloca de 1 em 1. Vamos dar um intervalo para tomar um copo d'água, nossos patrocinadores, e a gente volta? Vamos sim. Muito bem, estamos de volta, 8h24. Mais uma vez estamos aqui com Valéria da MRH. Hoje ela tá aqui toda poderosa. Vai falar de que hoje, Valéria, com a gente aqui? O que você vai compartilhar com nossos ouvintes hoje? A dica hoje é de entrevista, né? Todo mundo tem um mito da Nossa, entrevista, né? isso é mesmo, viu? Tanto para o candidato quanto para o entrevistador. Né? Tem mudado isso, Valéria? Tem as modalidades e a forma de se apresentar, né? Então, assim, é a parte mais estratégica do processo seletivo, que é o olho no olho, né? No olho. Que até então veio a inteligência artificial, com as triagens, com os filtros. Então, o momento de jogo é esse, onde você vai estar frente a frente com o entrevistador, no olho. Por quê? Porque você é avaliado não pelo que você diz, mas por todo o contexto. Né? Pela tua postura, pela tua entonação, pelo o cenário em que você está contextualizando aquele momento e aquela tua trajetória, tá? E aí eu dividi em 3 momentos a entrevista. O primeiro é o antes, a preparação para a entrevista, né? Essa entrevista vai ser online? Vai ser presencial? Tem muita gente que, pelo fato de ser online, acha que pode ir de qualquer forma. Estou em casa, vou com camisa de time, Verdade. né? Então, assim, é um processo de entrevista. Embora seja online, Tem que se preparar, né? do outro lado tem uma pessoa que está ali te avaliando, te observando. Então, te prepara. Desde a vestimenta, cabelo, maquiagem, barba, como também o ambiente silencioso, né, que não tenha interrupções, a conexão, que muitas vezes você acaba sendo mal avaliado porque a conexão toda está caindo e você não tem internet A legal. energia também não é boa, né? Não E é passa, boa. né? Porque a gente sabe que o profissional é muito do que ele passa na postura Isso. dele, né? Então, a preparação, ela é essencial. E se for presencial, a questão da pontualidade, pesquisar onde fica a empresa, quanto tempo eu gastaria para chegar na empresa, sabe? Estudar sobre a empresa. Perfeito. Qual é o perfil daquela empresa? Faz sentido Qual é o pra mim, segmento? né? Qual é o segmento? Quais são a cultura de lá? Quais são os Quem valores? são as pessoas que fazem essa Exatamente, empresa, como é que é o tá- turnover, qual é a imagem da marca empregadora dessa Perfeito. empresa. Porque de repente pode não fazer sentido para mim, né? Teve uma candidata que estava participando para a área de marketing de uma empresa de bebidas e ela era uma pessoa extremamente de vida saudável e ela disse, olha, não tem a ver com o meu valor, sabe? Eu não vou fazer marketing de uma coisa que eu não acredito e não aceitou, né? Então, assim, é uma coisa de estudar antes, né? E aí, você ter o conhecimento também do escopo da vaga. Perfeito, Valéria, é isso. O que eu estou me candidatando? Eu Que tenho eu vou aquele levar de perfil. valor pra mim, né? Exatamente, porque a tua entrevista ela vai ser direcionada dependendo do escopo daquela vaga. Né? É uma vaga mais estratégica, é uma vaga onde eu tenho que ter uma visão de mundo, de trazer. Então, tudo isso precisa ser avaliado antes da entrevista, porque você acaba direcionando isso, tá? Durante a entrevista, né? Durante a entrevista, o entrevistador ele interfere muito no modelo de entrevista. Porém, você pode dar um rumo para a entrevista, sendo objetivo,
claro e direto. E aí, se o entrevistador tiver dúvida e queira que você aprofunde, você aprofunda. Porque se você começar a aprofundar demais, ficar muito detalhista, você pode cansar o entrevistador. Verdade. E aí o entrevistador começa a dispersar e acaba ele já não consegue te ouvir, né? Então, agora tem que ter um pensamento lógico e coerente, começo, meio e fim. Fala da tua trajetória. Olha, eu comecei na empresa tal, como assistente, fiz um plano de carreira, passei a analista e tal. Dá uma ideia cronológica para o entrevistador para que ele se aproprie de que momento você cresceu na tua carreira. Até onde você está hoje. Exatamente. Você é uma pessoa que está na mesma função ao mesmo tempo, ou embora esteja na mesma empresa, você vem se desenvolvendo, você vem trilhando uma carreira, né? Pode não ser vertical, mas pode ser horizontal, entendeu? E aí você vira um especialista e tal. Então, isso é importante você colocar na entrevista. Então, são coisas que muitas vezes o próprio entrevistador não está pronto para entrevistar. Não tem às vezes o empresário, ele não tem essa habilidade. Então, você precisa se vender, né? Então, você acaba, é o momento que você tem para vender o teu perfil. E aí, aquele Eu costumo momento... falar, né, que o candidato tem que ter muito mais segurança do que ele quer do que o que a empresa quer. Porque se ele está seguro, né, ele passa essa segurança. E ter um feeling do que é importante, o que é figura, o que é fundo, o que é importante agora, ou eu vou entrar nesse detalhe, pra então isso vai agregar o quê, né? Exatamente. Até quando você faz uma entrevista com RH e quando você faz uma entrevista técnica com o gestor solicitante. São entrevistas diferentes. Tá? Aqui ela está vendo mais o comportamental, teu propósito, teus objetivos. Aqui ele vai ver técnica. Até porque normalmente o entrevistador ele não tem o mesmo domínio do que o próprio gestor da área, né? Eu costumo orientar os mais jovens e sigo um pouco contando que é o famoso storytelling. Né? Uhum. Você tem que ter a conexão da tua história conectado com aquilo que você quer apresentar. Você está na empresa, você sabe que empresa é aquela ali, de que forma a tua história se conecta com a dela. Porque afinal você precisa aparecer para aquela, a pessoa precisa te ver ali, né? Como é que eu ajudaria, né? Isso, essa história precisa ser contada, né? Exatamente. E aí quando eu faço desse fluxo, dessa trajetória, se eu conheço o escopo da vaga, eu vou aprofundar naqueles pontos que são importantes. É onde eu me conecto, né? Exatamente. Então, se eu vou trabalhar como um analista de orçamento e eu trabalhei no orçamento da empresa XYZ, olha, aqui eu desenvolvi o orçamento, eu acompanhava, eu fazia isso, eu fazia... Então, cai no detalhe, naquilo que é importante, naquilo que agrega valor para a vaga. Então, é muito feeling do candidato, de se vender, de sentir aonde é que eu vou parar e onde é que eu vou aprofundar. E tem uma sutileza aí, né, Valéria? Tem algumas sutilezas, porque assim, não é você só parecer ser, você tem que ser. Ser verdadeiro. Porque outro ponto porque tem muita gente que parece ser, se sai super bem na entrevista, mas aí, gente, né, tem que ter cuidado com isso, né? Porque... É a diferença entre eu fiz, eu participei, né? Tem que ter coerência. Né? Eu tenho que demonstrar aquilo que eu sou e não mostrar aquilo que eu não sou. Tem um caso bem típico de uma pessoa que tinha se inscrito num congresso na Bahia. Não foi por motivo de saúde, mas por erro do congresso ela recebeu depois o certificado. E a dia que ela tinha, ela colocou no currículo. Passaram-se alguns anos, ela estava numa entrevista e o cara, você gostou de Salvador? Ela não conhece Salvador. Como assim? Você botou... Então, assim, ficou uma situação extremamente... Constrangedora. Então, a verdade, ela é imperiosa, né? Perfeito. Às vezes pergunta, você tem domínio de Excel? Tenho. Aí você começa a trabalhar, você não mexe com Excel. Tu tá entendendo? Você pode dizer assim, olha, domínio não tem não, mas eu corro atrás. Mais importante é a oportunidade. Então, você está dizendo que você não tem, mas tem a atitude de buscar. Então, isso é muito importante, está aberto né? A aprender, né? E aí, a coisa de evitar, outra coisa importante para você, candidato, evitar comentários negativos sobre a antiga empregadora. Tá? Isso aí, se ele faz com a empresa anterior, ele vai fazer comigo. Então, o entrevistador, ele não se sente à vontade para contratar. Outra coisa, expor dados sigilosos e dados estratégicos da empresa. Sabe, se você tinha um cargo de confiança, preserve isso.
né? O você levar essas informações só vai te deixar mais exposto Com certeza. para o outro empregador. Então, a gente passaria amanhã aqui, né, conversando, mas o foco hoje é a fertilidade. A Muito bem. fertilidade, é isso. Valéria, Valéria. E a Valéria disse que queria falar alguma coisa, Ah, né? Conta a é. historinha. Conta aí, Valéria. Vamos, rapidinho. Eu casei nova, porém eu passei 9 anos sem engravidar. Até que eu decidi, não, eu vou pedir ajuda, né? Que naturalmente não está vindo. E aí eu me preparei, fui para um especialista e tal. E aí, nessa época, lá pelos anos 2000, era tudo em dólar. Tudo era tantos dólares, tantos dólares e tal. Tá bom. E aí eu fui fazer um exame para conhecer o caminhozinho, né? Fui para casa e disse, olha, no terceiro dia você compra isso aqui, que são os hormônios para a gente começar. E aí não vieram a menstruação e tal. E aí eu liguei pro médico, ele faz um beta-HCG e começa a tomar, quando eu fiz, deu positivo, naturalmente. Poxa. E aí eu liguei para ele, não, você não pode se considerar grávida ainda, deixa o coraçãozinho bater. Daqui a 2 semanas você faz. No outro dia eu tava lá fazendo, né? Porque eu 9 anos esperando. Ansiosa e aí não. Não, mas você não pode se considerar. Aí eu ligava para todo mundo, Valéria, tu tá grávida e tal. E aí eu estava grávida e o dinheiro que eu ia gastar eu doei para o Instituto Peter Pan para crianças com câncer, porque Deus me deu de graça meu sonho. E aí eu doei, na época tinha um tijolinho com o meu nome. Então, sempre que fala em fertilização, tem a memória afetiva dessa minha coisa. E hoje eu tenho 2, tá? Aí foi espontâneo também? Foi espontâneo. Olha aí, que eu me bacana. preparando para ter. Eu acho que eu relaxei e veio naturalmente. Olha, isso interfere, doutora, essa questão com do certeza. psicológico aí na Mas fertilização. Esse exame também que ela falou que fez, acho que é aquele para ver a trompa, É. né, Valéria? Aí ele também ajuda, às vezes, se tiver alguma obstruçãozinha, ele pode desobstruir e facilitar. Mas, obviamente, que também, né, tem o estresse, também influi sim, com certeza. Muitas mulheres, às vezes, fazem a fertilização, por exemplo, tá com o embrião congelado, esperando no mês que vem para a gente transferir, para colocar dentro do útero, e elas engravidam nesse mês, justamente porque relaxou, os hormônios voltam ao normal, a pessoa ovula, dá tudo certo, né? Você não tá mais nem naquela neurose de ter relação no dia certo, na hora certa, e consegue dar certo. É bom demais. A gente fica muito feliz quando acontece um caso desse, né? E bacana a ideia. E também, aproveitando o gancho, nós estamos nesse embate lá, até fazendo entrevista. Eu e o meu marido, que somos os donos lá da Fert Baby, entrevistando também para uma vaga. Valeu aí pelas dicas, porque médico entender de entrevista Qual é a vaga? é para o setor administrativo. É que a Valéria não falou as vagas, não tem vaga hoje. Tem não, Valéria? vaga. Fiquei tão emocionada. Inclusive a MRH que mandou. Olha aí. Os nossos concorrentes lá, Vamos né? lá, fiquei tão emocionada com a memória afetiva. Que nem Maravilha. divulgou as vagas. Vamos divulgar as Gente, vagas. eu tô com 3 vagas para gestão de RH, tá? Eu tô com uma vaga de coordenador de RH para o indústria têxtil, para uma empresa de tecnologia e para um restaurante que está em fase de implantação. Eu tô com uma vaga de coordenador logístico e de engenheiro civil para obras verticais. E vagas operacionais, a gente está com vaga de eletricista de manutenção industrial e operador de máquina, primeiro emprego, viu? A empresa está dando a oportunidade, Maravilha, primeiro hein? emprego para ser capacitado para ser operador de máquina. Perfeito. A gente fez uma mega seleção sexta-feira lá em Maracanaú, que é a empresa em Maracanaú, nós temos filial lá, né? E aí foi a grata surpresa que teve uma procura bem legal de primeiro emprego. Que legal. Que legal. E eu tenho um engenheiro para você, tá, gente? Ótimo. Executive Clube também tem, o grupo Oportunidades aí, né? Verdade. Se você tem alguém para indicar para alguma dessas vagas, o nosso WhatsApp é 85 99215 7483. De novo? 85 99215 7483. Muito bem. Obrigada. Voltando aqui, lembrando dos nossos apoiadores, estamos aqui a MRH, Odontoarte, planos odontológicos, Sorvete Frost, nossos apoiadores, a Inspira Comunicação, da Mônica, a Visage Pro da Valesca, né, e nossos parceiros aqui, a Carol Marketing e a Purpose, agência de marketing aqui com a gente, né. Voltando, esse tema é animado e bom que conecta, né? Adorei a história, é muito bonito de ver essa história conectar aqui, é um pouco muito do Executive, né? Que é conectar histórias e conectar pessoas, né, Léo? Perfeito, viu? E eu queria saber se a doutora tem filho. Tenho, sim. Quantos? Olha, eu já sou da geração de poucos filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Um menino de 11 e uma menina de 9. Mas tenho uns
13 embriões congelados. Então, quando eu tive meu segundo filho, daqui passou uns anos e meu marido quer ter o terceiro e eu não quero ter o terceiro, né? Agora chega. Mas aí, como eu trabalho com isso, pensei, vai que eu me arrependa no futuro. E aí, aos meus 37 anos, eu fui congelar aí também só que eu já não congelei os óvulos, congelei os embriões prontos, já que sou casada, né? Há muitos anos. E aí, então, eu tenho esses embriões. Então, caso, agora eu tô com 45 anos, se eu ainda quiser, aos 48, aos 49, se eu endoidar de novo, né? Eu posso ter os meus próprios filhos, porque eu tenho eles congelados. Então, é uma coisa que a gente vê muito, né? Muitas médicas, assim, a gente vê mais no meio médico também, muitas médicas já têm feito isso. Mesmo você já tendo a sua prole, não, mas vai que eu queira, né? Então, a gente vou já garantir ali, né, doutora? Já deixa congelado. E essa busca por congelamento está em alta, né? Eu vi aqui uma notícia, inclusive no seu blog, lá no site da Fert Baby, falando sobre o aumento no Brasil, né, da procura do congelamento, está totalmente alinhado com o que você acabou de falar, e por conta de um dado, né, tem um dado no IBGE que ele reforça o aumento da gravidez tardia no país, né, ao longo de décadas, taxa de nascimento entre mães, né, gente? entre 35 e 39 cresceu. Eu fui pai muito cedo, a minha esposa, nós nos casamos muito cedo, filho muito cedo, mas isso não foi a regra, né, na minha geração. A maioria dos meus amigos tiveram filhos depois, né? Assim, eu fui muito cedo, mas a maioria está sendo mais tarde. Então, hoje eu estou com um filho com 21 anos. E um bebê. E um bebê de 12, mas já é 12 anos, né? Eu já fui pai muito cedo, 21. E a maioria já estão, assim, os filhos mais velhos talvez tem 12, 13 anos, né? E o meu tem 21. Então, o que prova, né, na minha geração, final da década de 70 ali para início de 80, que essa geração tá. Exatamente. E está aumentando, né? Doutora Lília Sara, eu tenho outra curiosidade. Pai, Léo, hoje é seu, vai, eu sabia. O que te motivou, né, a seguir essa carreira, né? A profissão de médico, por si só, ela já é abençoada, né? Cuidar da vida, mas você gerar vida, né? Se preocupar com essa questão da perenidade mesmo, né? Porque eu acho que a gente continua vivo através, né, dos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, né? A gente é a herança aí de ancestrais aí, né, gente? Na verdade, na medicina eu me apaixonei logo pela ginecologia e obstetrícia, né? Então, hoje em dia eu não faço mais pré-natal, nem parto, mas por anos eu fiz e eu gostava muito dessa área, né? De parto, de engravidez, de engravidar. Deu muita luz aí. E durante a faculdade, aí você passa em todas as especialidades e aí realmente eu gostei muito dessa parte da ginecologia, né? De ajudar aí as pessoas a engravidarem, porque realmente é uma especialidade, assim, que dá muita alegria pra gente, né? Quando dá o positivo, às vezes até quando nem precisou, né? Bastou ir na consulta, acaba que engravida, às vezes você olha a história, né? Às vezes a gente orienta a mulher ao período fértil, tem muitas e muitas mulheres que não têm nem noção do que é período fértil, acha que pode engravidar o mês todo, então às vezes um simples ajuda dessa já facilita os casais a engravidarem. E também quando elas não engravidam, é muito triste pra gente. Então, é uma área que a gente trabalha muito com alegria, mas também a gente tem a tristeza, porque tem casais que, infelizmente, vão tentar, não vão chegar lá e vão desistir, né? Então, é uma área muito desafiadora, mas é muito legal. Depois as mãezinhas, né? Os casais voltam lá e levam os bebês pra gente conhecer. É muito E aquela gratificante. família, assim, porque a minha irmã, né? A gente tem experiência, acho, na família e nos amigos, né? Eu tenho amigos e a minha irmã, aconteceu com ela recente, uns 3 anos. Ela tem uma filha, a filha dela já tinha uns 13 anos e ela queria o segundo filho e não conseguia engravidar. E fez o tratamento, e tinha lá, né, e ficava ovulando, e tinha um dia certo, né, e o marido tinha que chegar junto, né, para poder né, acontecer lá de forma natural, e ela não conseguiu, resolveu adotar. 3 meses, engravidou. Como é que pode, doutora? Também tem muito. É a mesma história do, relaxei, agora não vou querer mais. 8 anos. A gente tem muita gente fazendo tratamento de fertilização que está em fila de adoção há anos, né? E vice-versa, gente que desiste da fertilização e vai para a fila de adoção e acaba engravidando nesse processo. Tem muitos casos de mulher grávida de fertilização que acaba de chegar o bebê da adoção e
ou que acaba de adotar, engravida, tem demais isso, Tem, né? né? Porque o pessoal fala muito da Cláudia Raia, que foi natural, mais ou menos, né? Porque ela fez um tratamento antes, né? Desistiu por conta, né? Eu acho que de muito tempo. Na verdade, o que ela contou foi que ela congelou os óvulos aos 48 anos, né? Aquilo que eu disse, congelar óvulos tarde já não ajuda muito. Quando ela foi usar esses óvulos com o marido dela aos 55 anos, nenhum desses óvulos deu embrião. Então, os óvulos dos 48 anos de idade não resolveram para ela. E segundo ela acabou engravidando aí espontaneamente. Mas nós realmente da área aqui da medicina desconfiamos um pouco, né? Porque tem essa área que muitas pessoas usam óvulos doados e não contam. Mas tudo bem, se ela conseguiu, foi um milagre Foi aí, um né? milagre, Porque né? os Vamos ficar óvulos, feliz com a felicidade os dela. óvulos dos 48 anos não deram certo, mas os dos 55 deram. Né? Deram, Então, A estatística, às vezes, né? É. Tem lá, não é zero. Né, exatamente, doutor? tem a chancezinha. Acontece disso, né? E eu acho legal a gente estar falando também da parte dos sucessos, né? De quanto a medicina e a evolução e o seu trabalho, né? Junto com o seu marido, né? Tem proporcionado. Eu imagino que se a gente está falando da taxa de fertilidade ou de sucesso no procedimento, depende, né, de alguns fatores. A estatística ela pode em algum momento ir contra e causa frustração, e que isso é desde o início muito bem trabalhado, né? Que é justamente isso, a frustração não deu certo, quando o relaxo acontece, tem um efeito psicológico no corpo e nos hormônios e uma série de coisas, né? Mas também tem os casos de sucesso, né? Com certeza. Como é que é isso, participar, né? Ver desde Vivenciar esse momento. vivenciar né? esse momento, desde receber o casal ali, Na né, empresa. naquela ansiedade, né, ouvindo aquele sofrimento, né, imagino, deve ser um sofrimento depois ver... É muito gratificante, mas realmente tem essa parte, né? Tem gente que demora 3 meses para engravidar com a gente, tem gente que a gente passa 2, 3 anos acompanhando aquele casal e realmente quando o positivo vem é uma alegria imensa e aí tem aquilo que a Valéria falou, não pode se considerar grávida realmente, ainda tem a taxa de aborto, então a gente ainda fica feliz, mas fica apreensivo esperando aquelas 12 primeiras semanas passarem. 12 primeiras? E depois quando passa essas 12 primeiras semanas, ainda assim, por exemplo, a gente falando aqui de gemelaridade, né, de que acaba engravidando mais, hoje em dia tem número para transferir embriões, porque realmente antigamente o pessoal engravidava de 3, de 4, que era muito ruim, porque acabava que você não levava nenhum para casa, nascia tudo prematuro, não aguentavam, né, não sobreviviam. Então tem tudo isso, a gente fica apreensiva aí nessa gravidez, mas quando nasce é uma alegria imensa. A maioria delas mandam foto assim que nasce, já manda foto da hora do parto, né? Como se fosse pai e mãe também. É uma né? gratidão, Compartilhando. uma gratidão Filho mesmo. compartilhado. E a gente fica muito feliz. Nossa, é uma alegria imensa, com certeza. Tem a Eu parte queria ouvir chata. também você falar um pouquinho do negócio. A empresa nasceu em que ano? Era Tem isso que eu ia quanto puxar tempo no agora, mercado? Onde é que vocês estão disponíveis? Como é que a gente Isso. faz para ter acesso a isso? A gente está entrando na reta final do programa, como eu falei, passa muito rápido, né? É E verdade. eu ia complementar agora, porque tem as informações que é muito importante. Porque as pessoas, a gente gerou a curiosidade. Né? Agora, como é que acessa? O que você falou sobre custo, né? Caiu bastante, acessibilidade. Aí eu queria que você falasse como negócio mesmo. né? E agora a Fast Baby, né? Vamos falar um pouco aí da... Na verdade, a gente tem uma Fert Baby em Belo Horizonte, que começou lá, né, há mais de 15 anos já. E aí, o dono da Fert Baby de lá é colega nosso lá de Ribeirão Preto, né? Onde a gente fez a residência. Eu fiz faculdade de residência lá e meu marido também. E a gente se conheceu e o Daniel e eu, a gente sempre tinha um sonho de montar uma clínica aqui, porque temos clínicas aqui em Fortaleza, mas realmente já são cheias, né? Tipo, não cabe. Seu marido da especialidade, ele é ginecologista É a mesma também? coisa. Eu Certo. e ele, a gente trabalha lá com reprodução humana. Então, a gente não cabia nas outras clínicas e aí resolvemos abrir a própria clínica. E o Leonardo, que é o nosso sócio lá de Belo Horizonte, falou, por que vocês não abrem uma Fert Baby? Eu dou uma ajuda aí, né, na organização e tudo. E deu certo. Aí nós abrimos uma Fert Baby aqui. E há 8 anos e meio, a gente já tem a clínica. E foi crescendo muito. A gente sempre teve esse intuito
como a gente falou no início, né, o pessoal acha muito caro e tudo, mas a gente sempre teve esse intuito de humanizar o tratamento. Então, em primeiro lugar, o bem-estar desse paciente. A gente quer que ele tenha acessibilidade, a gente não pensa em dinheiro, só em dinheiro. Obviamente que dinheiro é importante, mas ninguém pensa só nisso. A gente pensa em facilitar um tratamento que já é tão desgastante. Então, antigamente, as mulheres tomavam 3, 4 injeções por dia, durante 10, 12 dias. Hoje em dia, a gente tenta menos injeção, tenta menos exame, tenta tomar comprimidos. Então, tudo que der para facilitar, tornar mais leve essa jornada, que a gente sabe que não é leve, né? Então, a gente se preocupa com isso. E, principalmente, em baratear custos. Sempre foi o nosso lema, meu e do Daniel, que é o meu esposo. A gente sempre pensou em sim baratear para ter acesso para todo mundo. E, inclusive, a gente falando aqui de empresas, a gente tem parceria com grandes empresas aqui de Fortaleza justamente para isso. A gente barateia custo, né? A gente tem super desconto aí com essas empresas, tanto para quem está tentando engravidar, mas principalmente com o intuito de congelar os óvulos dessas funcionárias, né, dessas pessoas. Então a gente pode fazer convênio, empresa com a Isso, clínica. Com a clínica Ferti Baby. Nós temos vários contratos, né? Então essas pacientes já chegam lá falando, eu trabalho em tal lugar e eu vim aqui para congelar meus óvulos, então ela já tem um desconto. A empresa preocupada com elas, obviamente, justamente por isso, né? Porque ela está no melhor período dela ali de trabalho, ela ainda está subindo na carreira, ela quer alcançar um lugar e ela não quer parar naquele momento para ter o filho. Não que ela vá ser mandada embora, mas de certa forma ela pode perder uma promoção, alguma coisa desse tipo. Pode adiar, né? Qualquer movimento. Exatamente. Pode. Então elas não querem engravidar naquele momento, a empresa acha bom não engravidar naquele momento, né? Esperar um pouco mais para frente. Então é uma parceria que tem crescido muito. Isso aí, Google, Facebook, eles dão tratamento de congelamento de óvulos para os seus funcionários, né? Então, e aqui no Brasil isso tem começado agora e a gente começou aqui em Fortaleza fazendo essas parcerias. Sem falar que a gente tem os nossos parceiros no interior, né? Os nossos médicos parceiros, lá em Juazeiro, em Sobral, em Mossoró. Então, as pessoas não precisam vir para Fortaleza para fazer todo o tratamento, pode facilitar o tratamento delas no interior e elas vêm aqui só nos dias que realmente precisam. For necessário, né, para o tratamento. Interessante. Então, desculpa, no interior ele faz só a... Lá em Juazeiro e em Sobral a gente tem laboratório para fazer inseminação. A inseminação. E quando precisa fazer fertilização, os nossos médicos parceiros lá fazem a parte de lá, de hormônio, controle de ultrassom e tudo, e a paciente vem aqui só para retirar os óvulos, fazer os embriões e colocar dentro do útero. Então, precisa vir muito menos para Fortaleza do que viriam antigamente, né? Bom, mensagem final, a gente está chegando aqui no fim. Eu queria agradecer demais um último momento que eu gostaria de abrir aqui, lembrando dos nossos parceiros, né, de sempre, que está aqui apoiando. A gente está aqui, eu acho que por esse forte apoio, né, desde do grupo, desde a ideia, né? Desde a ideia do convite do Edson, do Grupo Cidade para a gente. Tem o pessoal da Frisson que está aqui também com a gente, tem a Caroá e a Purpose. Eu tenho que falar sobre esses parceiros que são importantíssimos para a gente, né? Mas nessa mensagem final, né, falando aqui, doutora, quando é que a mulher, o casal, mas eu acho mais precisamente a mulher, quando ela decide, que momento ela entende que seria já a hora de ver, assim, que momento ela, se ela bateu a dúvida, em que momento ela deveria já começar a procurar esse acompanhamento especializado? Pode ser que não seja naquele momento, assim, pode ser que seja precoce. Qual é o sinal, né? Pode ser precoce, com 30 anos não, vem aqui, vem. Não, 30 anos não, ainda dá para você segurar um pouquinho, né? Vamos fazer, não, 30 anos já não, 25 é muito cedo. Que horas seria recomendado? Assim? Na verdade, assim, para mulheres, né, casais em que a mulher tem até 35 anos de idade, eles podem tentar engravidar espontaneamente por 1 ano. Então, 80% dos casais vão engravidar nesse primeiro ano. Se não engravidou com 1 ano de tentativas, esse casal precisa procurar ajuda, né? Então, não adianta mais ficar enrolando. Pode ser que eles engravidem espontaneamente? Pode, mas a chance vai começar a diminuir. E se você tem se a mulher já tem mais de 36 anos, aí a gente fala, tenta por 6 meses, não engravidou, procure uma ajuda. Para quê? Para avaliar sua reserva ovariana, para ver quanto tempo você ainda pode esperar,
se tem algum problema nesse casal. E aos 40 anos, eu quero engravidar agora, aos 40 anos ou mais, procure logo uma ajuda para você não perder um tempo precioso. Não que você vá para lá para fazer um tratamento, não, para ser avaliada, né? Se aquele casal tem algum problema que precisa já resolver, aí a gente já faz essa avaliação. As mulheres que usam, acho que é muito frequente o uso do anticoncepcional, pode ser também uma grande dúvida nesse sentido da fertilidade. Qual é o impacto? E o tempo, né? E o tempo, porque as mulheres jovens já começam desde muito cedo a utilizar o anticoncepcional. Isso é um grande mito, né? O anticoncepcional, ele não interfere na fertilidade das mulheres, então a gente usando o anticoncepcional, a gente continua perdendo óvulos do mesmo jeito. O que acontece é que muitas mulheres acabam pondo a culpa no anticoncepcional, porque ela deixa de tomar o anticoncepcional aos 39 anos de idade e vai falar que a culpa é do anticoncepcional. Na verdade, não é ela, foi tentar engravidar muito tarde. Mas quantas e quantas mulheres não param o anticoncepcional e engravidam no primeiro mês? Então, o anticoncepcional, o anticoncepcional, na verdade, ele tem aquela duração. Aquele mês ele está funcionando. No mês seguinte, se você parou, você volta a ovular. Só que se você parou para engravidar tarde, infelizmente seu óvulo já não é bom. Ou às vezes essa mulher tem, por exemplo, uma alteração de síndrome dos ovários policísticos, que ela não ovula. Então ela parou o anticoncepcional e ela tem uma dificuldade em engravidar pelo ovário policístico, e não porque ela usou anticoncepcional, né? Então, o anticoncepcional realmente é um mito. Você pode usar, desde que bem indicado aí pelo ginecologista, né? Qualquer método contraceptivo não diminui fertilidade. Muito bom, né, doutora? E aí eu queria ouvir de você. Primeiro a sua clínica, ela tem credenciamento com alguma assistência médica? Tem parcelamento para quem, né, pretende fazer? Como é que funciona, né, essa parte de... Você falou que, né, busca ser acessível e busca humanizar ao máximo esse processo. Na verdade, a gente atende convênios, mas infelizmente o tratamento de reprodução nenhum convênio ainda cobre, né? Apesar de ser um problema de saúde pública, realmente é um problema de saúde, porque esse casal que é infértil, ele sofre, para ele é uma doença, mas o governo não enxerga isso como uma doença, nem os convênios, mas a gente não conversou muito, nem temos muito tempo para isso, mas falamos de preservação de fertilidade, mas hoje em dia muitas mulheres jovens estão tendo câncer antes de ter filhos, e a gente também congela óvulos dessas mulheres que estão em tratamento de um câncer de mama, de ovário, de útero, e essa mulher, os convênios já estão disponibilizando um tratamento para elas. Perfeito. Então, se for uma situação dessa, o convênio cobra. E quais são os convênios que você tem lá hoje? Todos. A gente atende praticamente todos os convênios Livre, da Unimed, cidade. Sul América, Bradesco, Bradesco, Cassi, GEAP, tudo. E agora o tratamento em si realmente é que ainda não tem, mas a gente parcela. Cartão. Isso, a gente parcela, a gente faz tratamentos com menos medicação para baratear o custo. Certo. Temos também, não deu muito tempo de falar, mas essas mulheres que recebem óvulos, na verdade, elas pagam o tratamento, metade do tratamento de quem vai doar os óvulos. Então, se você é jovem, pode doar óvulos para baratear o seu custo. O custo de quem tem o desejo e o sonho de ter filho, também eu posso ser doadora. Então, a gente tem várias possibilidades aí para ajudar. Eu não estou dizendo que toda vida que vem aqui a gente tem que ter mais tempo para falar. Rapaz, eu já pensei em fazer aqui algumas vaquinhas para a gente sair aí, né, assim, junto com a clínica, claro. Isso. E sair ajudando, contribuindo no sonho e realização de sonho. Tem Com coisa certeza, melhor. isso aí. Temos aqui um humorista, o Zé Limão. Eu sou humorista, bom dia a todos aqui ao vivo no YouTube. Bom dia, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Chegando ao fim. Chegando ao fim, né, gente? Agradecer o Tiago. Obrigada, tá, Tiago da Engaja aí, que tava a postos aí. Muito obrigada, gratidão. Agradecer. Hoje a gente tem o quadro Marca Imagem, né? A gente, eu vou falar, né? Não sei se a Valesca tá aqui ao vivo, se ela quer entrar. Se quiser entrar aqui, né? Tá disponível, tá, Valesca? Tá aí? Tá, ela tava aqui. Que a Mônica, ela teve um probleminha no carro. E não conseguiu chegar, pena. né? Mas não tem problema. Semana que vem tá aqui, a gente tem... O Jorge já tá dizendo aqui, tá na hora. Tá na hora. Gente, a gente tem horário, o programa é ao vivo. Jorge. Bom, a gente tá aqui, né, pra falar mais, mas eu queria já deixar o convite para você voltar, tá? E se quiser trazer o digníssimo e o seu marido pros dois, a gente faz um bate-bola aqui, né? A gente vai pegar o feedback aqui, né, dos ouvintes.
certeza. o assunto é muito pertinente, eu acho assim, é algo realmente que é motivador, né? É engrandecedor, e você fala com carinho, você fala, o seu olhar, né, transmite esse cuidado, né? E é muito bacana. Muito obrigada, tá? Doutora, pela disponibilidade, pela prontidão, né? Eu que agradeço aí a essa abertura, e realmente é muito importante, né? A gente sempre lembrar isso e falar cada vez mais da idade da mulher, né? Porque, infelizmente, é o que eu falei, os ovários não param de envelhecer e a gente precisa se cuidar. Né, é isso aí. Muito bom. Mas o convite está aceito, a gente volta sim. Ah, muito bem. Olha quem tá ali. O Edson já tá ali dizendo, bora sair que já encerrar que tá na hora, né? Tá vendo aí, o chefe chegou, então temos que sair. Obrigada, Jorginho, pela apoio. Obrigado, sempre, pessoal, parabéns obrigado. Esse é um programa produzido aqui pela Caroá e já estamos na próxima Executivo terça-feira. no ar, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, né? A gente está com abertura aí para novos membros, né, Romy? Exatamente. E a gente está divulgando aí no YouTube, canal do YouTube, né? Gostaria que vocês seguissem, todos os episódios estão gravados, estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Isso, em breve novos grupos focais aqui do Executivo. Tem novidade vindo aí. Novidade, no Executive Club a gente vai começar a falar mais sobre mais áreas, RH, a gente vai ter grupo focal, a gente vai ter focal ITI, vai ter grupo focal de um bocado de Suprimento já área. decolando aí, né? De suprimento já estamos num próximo agora, tá? Beijo até amanhã, no coração de cada um, gente. Até próxima terça-feira. terça. Até mais. Você ouviu na